Nós estamos no culto de ensinamento e eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo. Nós vamos falar de um assunto hoje muito importante. Provérbios, capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos do versículo 16 ao 19, amém? Provérbios de Salomão, capítulo 6, e os versículos de número 16 ao 19. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome nessa noite, porque cremos que tu estás conosco e acreditamos que a tua palavra é viva e eficaz, e pedimos ao Senhor que fique neste momento dentro de cada um de nós, trazendo revelações espirituais, para que possamos compreender, aceitar e praticar a tua santa palavra. Tu já tens falado conosco através dos louvores, dos testemunhos, das palavras, da oferta, e nós pedimos agora que através desse estudo o Senhor também venha falar conosco. Enquanto nós estamos aqui aprendendo, em nome de Jesus, repreenda todo laço maligno que possa tentar impedir cada um de nós de ouvirmos a tua voz. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Eu aproveito esse momento, dou os avisos para os irmãos. Sexta-feira nós temos o nosso culto com os nossos adolescentes. No domingo nós temos escola bíblica às 5 horas, e também temos o nosso culto de louvor e adoração às 18 horas. Nós também, após esse culto, estaremos servindo a Santa Ceia para os irmãos que não puderam estar presentes aqui por alguma razão. E hoje também, graças a Deus, nossa irmã Ana entra em comunhão com a igreja. Graças a Deus por isso. Se você está feliz, diga amém. Amém. Glória ao Senhor por isso. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que penso que todos nós conhecemos. Existe hoje dentro do mundo cristão, gospel, como você quiser chamar, uma grande briga e uma grande divergência entre o que se prega e o que se vive. Existe uma oscilação, existe uma contenda, existe uma falta de entendimento muitas vezes das pessoas de fora, de compreender como pode eles serem cristãos e eles viverem dessa forma. E eu quero fazer menção de alguns textos antes de entrar no assunto que eu quero falar com os irmãos. E eu quero que você abra aí sua Bíblia, e se você puder, anote e depois medite um pouco em casa também, porque o texto principal nós vamos usar esse que Salomão deixou escrito: as 7 coisas que não deveriam existir entre nós, e as 7 coisas que cancelam a comunhão entre você e Deus, e você e seu irmão. E eu quero que você abra aí comigo em 1 João, capítulo 1, e o versículo de número 6. 1 João, capítulo de número 1, o versículo de número 6. Nós iremos falar um pouco sobre essa questão da comunhão, amém? O texto diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós falamos, e aqui é importante dizer que não é ninguém que está falando que você tem comunhão, é você que diz, eu tenho comunhão. E se você diz que tem comunhão com Ele, mas você está andando em trevas, o texto diz que isso é uma mentira. O texto diz que você não está praticando a verdade. Guarde bem isso,
e vamos ler o versículo de número 7. Mas se nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu digo que tenho comunhão, isso quer dizer que eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, essa comunhão minha e Deus vai fazer com que eu tenha comunhão com os meus irmãos. Então, se eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos, eu tenho que avaliar se eu estou andando na luz. Porque o texto bíblico não pode ser considerado um texto mentiroso. Entenda uma coisa: o que vale na nossa vida cristã é o que diz a Bíblia. Não é o que eu digo, não é o que eu penso. Nós sabemos que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha, nos últimos dias, o que as pessoas menos irão querer saber é o que diz a Bíblia. Mas elas vão ter para si doutores que vão falar exatamente o que elas querem ouvir. Mas nós lemos um texto que diz que se eu digo que tenho comunhão e ando nas trevas, isso não é verdadeiro. Então, a Bíblia não pode mentir. Se eu estou nas trevas e eu penso que ando com Ele e tenho comunhão, diz o texto que a verdade não está sendo praticada por mim. Mas se eu estou andando com Ele, quer dizer que eu estou andando na luz. E se eu estou andando na luz e você na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Agora abra sua Bíblia também comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos nós sabemos que perseverar é insistir. Esses dias nós falávamos de um irmão que fez 12 vezes o teste para passar numa prova, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo, e hoje ele é um profissional com aquele documento que precisava. Isso quer dizer que ele teve perseverança. E perceba o que o texto diz, que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam, primeiro, na doutrina, que é o conjunto de ensinamentos que norteia a vida da igreja, baseado no que Cristo deixou. Depois eles perseveravam na comunhão. Isso quer dizer o quê? Não é fácil ter comunhão. Não é fácil tolerar alguém que eu não tenho nada a ver com ele. Não é fácil compreender como alguém é tão diferente de mim e tem que sentar perto de mim e eu tenho que entendê-lo. Por isso que eu persevero na comunhão como? Andando na luz. Se eu estou na luz, eu vou entender que o meu irmão, em vez de quando ele vai dar uma fora, em vez de quando ele vai sair da curva, mas nem por isso eu tenho que desprezar. Eu tenho que perseverar, eu tenho que insistir em ter comunhão com Ele. E depois esses irmãos também perseveravam na oração. Então nós entendemos que comunhão é uma coisa que precisa ter perseverança. E muitas vezes nós não estamos perseverando mais em nada. Primeira briga, se separa de vez. O casamento hoje acaba por quê? Não tem perseverança não. Antes do casamento todo mundo se ama, casou, teve uma briga, não quero mais você não, tira a aliança. Perceba uma coisa, nós precisamos entender que para existir a comunhão entre nós, precisa ter uma perseverança. Para que o mundo, ao olhar para a igreja,
E entenda uma coisa, eu não sei se você sabe qual que é o motivo de existir comunhão entre nós. Jesus, quando vai orar por mim e por você, ele colocou uma qualificação da comunhão que faz com que o mundo creia nele. Uma igreja que os irmãos não têm comunhão em si, as pessoas deixam de crer em Cristo por isso. Porque pense comigo, se Cristo morreu por mim, morreu por você, se eu e você estamos em comunhão com Ele, por que nós ficamos tão distantes na hora de estar tão juntos? Existe uma razão para a comunhão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para me ler com você. Evangelho de João, capítulo de número 17, e o versículo de número 21, onde o próprio Jesus, eu acho que se a gente ler o 20, talvez o entendimento fique melhor. Pega a partir do 20. Evangelho de João, capítulo de número 17, e o versículo de número 20. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: eu não rogo somente por estes, Jesus estava orando, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Isso significa ter comunhão. A oração de Jesus era para que nós fôssemos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Mas para que nós temos que ser um? Porque tem que existir comunhão entre nós. Aí o texto traz uma resposta: para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba uma coisa, a nossa comunhão gera testemunho, porque o mundo vai olhar para nós e vai dizer: mas como pode? Um é italiano, outro é chileno, outro é venezuelano, o outro é brasileiro, um é pobre, outro é rico, um é instruído, o outro é sem instrução, um é educado, tem ética, tem um bom falar, o outro fala tudo errado, anda esquisito, se veste esquisito, o outro se veste bem. Como pode ele estar no mesmo lugar, tendo alegria, se respeitando, andando junto, não se maltratando, se ajudando? Aí alguém vai ter que responder: é porque eles estão seguindo um tal de Jesus Cristo. É porque eles estão sendo direcionados a viver o exemplo do seu Senhor, que é o Cristo. Então a nossa comunhão, ela gera um testemunho que Deus enviou seu Filho sobre essa terra, para salvar, libertar e para criar um só povo. E quando nós olhamos a igreja atual, nós vemos uma briga muito grande. É briga entre pastores, é briga entre membros, é briga entre ministérios. Vamos ver quem é maior, vamos ver quem está crescendo mais, vamos ver quem tem mais autoridade. Se um crente for para uma outra igreja, o pastor amaldiçoa, diz que ele vai para o inferno. Se o crente não sei, irmãos, é uma bagunça. E o mundo olhando tudo isso fala: esses daí estão numa comunhão só. Aí quando vai cada um na sua igreja, cada um diz: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Senhor, somos irmãos, o amor. E aí perde efeito. Então nós temos que entender que nós temos que ter comunhão, para que o mundo, ao olhar para nós, diga: é verdade, Jesus veio sobre essas vidas. E o texto que nós lemos nos mostra 7 atitudes que vão quebrar. Não tem como. Quando você vai em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3, a Bíblia diz uma coisa que é interessante. Poderão, é uma pergunta, pode 2 pessoas andar juntas se elas não concordarem entre si? Não tem como. Se o pastor Rafael e eu estivermos numa mesma estrada e não concordarmos, um dos dois vai ter que tomar a atitude e dizer: não dá não, para mim não dá. Isso aconteceu com Paulo e Barnabé, quando eles tiveram uma grande discordância sobre Marcos, e falou: faz o seguinte, prega o evangelho lá e aqui, porque agora nesse momento nós dois estamos sem comunhão. Nós temos que crescer nesse entendimento. Nós temos que entender que uma igreja
ela só pode ser uma igreja cristã quando ela entende o valor da comunhão, quando os irmãos se esforçam, quando os irmãos se empenham e dizem, não, nós temos que ter comunhão, não volta aqui. Irmãozinho, não é que ninguém vai errar com você, mas quando errar, fale. Quando você não gostar, se expresse. E quando alguém vier falar para você que não gostou, diga desculpa, me perdoe, vamos embora, vamos continuar. Só que não é o que nós temos visto nos dias atuais, não é o que se enxerga na igreja. E Salomão, escrevendo, ele deixa algumas coisas dizendo sobre comunhão. E nós sabemos que comunhão vem da palavra grega koinonia, que é muito mais do que estar aqui juntos. E se você vai até no dicionário, diz que a koinonia é a qualidade de existir em comum. E também diz que koinonia é a participação mútua. Então não tem como ter comunhão sendo vamos chamar do que dizem hoje, dos irmãos que são cristãos, mas que não participam de igreja. Eles são chamados dos desigrejados, porque eles dizem que serve a Deus em casa. Então eles não têm comunhão com os outros irmãos, porque a palavra comunhão, ela tem esse sentido, é participação mútua. Um canta, um prega, um ora, um outro adora, e isso vai criando o mover da comunhão. E a Bíblia diz que aonde há comunhão, tem a participação de alguém muito especial. É por isso que nós não podemos aceitar a ideia de eu congrego em casa. Se tem online, né? Pode ser que tenha alguém online agora e esteja com essa ideia de não tem, é melhor online. Fico aqui em casa, tomo meu suco, tomo minha água e faço o meu culto online e não preciso me encontrar com ninguém. Isso não é certo, irmãos. A comunhão é isso aqui, ó. Pode ser que aqui dentro tenha alguém que você não está indo muito com a cara, mas você tem que insistir, persistir na comunhão. Tem que chegar na pessoa, paz do Senhor, meu irmão, Jesus morreu por você, glória a Deus. Só Jesus mesmo para morrer por você, hein? Oh, glória a Deus. Os irmãos, sim, mas é verdade. Por isso não existe cristianismo sem comunhão uns com os outros. E essa doutrina de servir a Deus em casa ou no metaverso, aí como muita gente está dizendo, isso não é bíblico. Ó, quão bom e quão suave quando os irmãos vivem em união. Nós vamos falar um pouco sobre essas atitudes que quebram a comunhão. E você volte lá em Provérbios capítulo 6, versículo de número 16. Aonde Salomão, trazendo um rico ensinamento para nós, ele deixou uma frase que nós precisamos se atentar. Ele diz assim, ó: estas 6 coisas aborrecem o Senhor. Toda vez que você lê na Bíblia Sagrada Senhor com caixa alta, não sei quem foi que disse aqui, até achei legal, alguém, não sei se foi o Hélio, alguém disse aqui do Senhor caixa alta e do Senhor caixa baixa, né? Não sei, foi domingo isso? Eu gostei, achei interessante. O Senhor caixa alta e o Senhor caixa baixa. Toda vez, caixa alta é tudo maiúsculo, né? Para os irmãos que entendem aí de computação, é quando você escreve tudo em letra maiúscula. Mas o texto diz que essas atitudes aborrecem o Senhor caixa alta. E toda vez que você lê Senhor, tudo maiúsculo, quer dizer o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, o que tem nas suas mãos o sim e o não, o que levanta e o que abaixa, o que dá vida e o que tira vida. Então quando você vê essa expressão aborrece o Senhor, ele está dizendo, olha, essas atitudes, elas vão aborrecer o Criador. E nós muitas vezes não se importamos com o Criador, porque sabemos que isso desagrada a Ele, mas muitas vezes colocamos uma venda e dizemos, não, eu não gosto do pastor da pessoa, pronto, acabou, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me obriga, e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero.
Eu não sou obrigado a ficar num ambiente com pessoas que eu não gosto, mas lá no trabalho você fica e não reclama, lá o teu vizinho você fica e não reclama, mas na igreja nós aplicamos uma justiça nossa particular. Mas é importante saber que aqui o texto diz que essas coisas aborrecem ao Senhor, e ele diz que a sétima coisa, ela é abominável. O Senhor abomina. E vamos falar um pouco sobre essas 7 coisas que quebram comunhão com Deus e até a comunhão com os irmãos. E a primeira que ele diz: olhos altivos. Eu coloquei uma expressão aqui para você entender o que é uma pessoa altiva. É uma pessoa que ela atribui a si mesma direitos. Um altivo, ele chega aqui e ele atribui a si mesmo o direito de ter a oportunidade. E quando ele não tem uma oportunidade, ele se frustra, ele fica nervoso. Mas como não me chamaram hoje para falar? Como não me chamaram para dar uma saudação se eu tinha o que falar? Como pode alguém passar por mim e não me cumprimentar? O altivo, ele tem essa característica, ele coloca nele o direito de ser melhor do que quem está do lado dele. Esse altivo, quando ele vê alguém vindo aqui cantar, ele diz: mas por que ele, não eu, se eu sou melhor do que ele? Quando ele vê alguém fazer, ele fala: mas por que não deixaram eu fazer? Mas sempre que ele é chamado para fazer, ele tem uma justificativa para não fazer. Pedro, eu não sei se esse microfone você conseguir abaixar um pouco, é o número 1, porque eu acho que está dando uma microfonia. E a Bíblia vai dizer uma coisa sobre isso. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 21, e o verso de número 4. Provérbios 21, 4, a palavra diz assim, ó: olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então entenda uma coisa: você que é altivo, você que atribui a si mesmo direitos que você não tem por se achar melhor do que qualquer um, isso em qualquer parte da vida. Eu não sei se você conhece alguém que quando você compra um sapato, ele tem um sapato melhor que você. Que quando você diz: oh rapaz, eu comprei um carro, eu falei: esse carro é até legal, mas ele não é tão bom, esse aqui que eu tenho, ele é melhor. Pessoas que sabem colocar sempre a parte dele acima da sua, independentemente do que é seu, do que é dele. Mas é importante saber que as pessoas que têm este olhar altivo, eles estão cometendo pecado. E nós sabemos que a única coisa que separa eu e você de Deus é o pecado. E por que eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer: eu sou melhor que você? E esse é um fator que quebra a comunhão com qualquer um. Quantos de vocês já não tiveram comunhão quebrada porque a pessoa toda hora: ah, gostei de um relógio, ah não, mas esse aí não é tão bom. Pessoas que sabem atribuir a si mesmo coisas que não são de direito dela. Presta atenção se você hoje tem sido uma pessoa com olhar altivo, uma pessoa que consegue olhar para o outro e medir e dizer: eu sou melhor que ele, eu estou melhor que ele, eu sou melhor, eu faço melhor, me visto melhor, eu como melhor, eu sou melhor. Muito cuidado, porque a Bíblia diz que até a lavoura dessas pessoas, até o seu trabalho, tudo que ela faz, se resume a ser pecado. Abra sua Bíblia também, Isaías capítulo de número 2, dá um pouquinho à frente, chega ali no livro do profeta Isaías, no capítulo número 2, vamos ler os versos 11 e 12, eu acho que a gente pode ter um pouco de visão do que Deus pensa do olhar altivo. Quem achou, diga amém. Amém. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor, caixa alta, será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra
todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Perceba uma coisa, irmãos, que nós como cristãos temos que saber que a comunhão da igreja depende do meu comportamento. Se cada um de nós fizéssemos o que a Bíblia manda, a Bíblia diz o quê? Cada um se sinta superior ao outro, é isso? Cada pastor se sinta superior. Eu vou me sentir superior ao pastor Rafael, ele vai se sentir superior a mim, você se sente, e nós vamos viver bem. Mentira. Porque o superior, quando você se sente, você exige respeito, você exige honras. Mas a Bíblia nos diz: cada um de nós considere o outro superior a si mesmo. E isso não está dizendo, pastores, entenda a hierarquia da igreja, entenda isso. Nós estamos falando de comunhão. Porque se eu considerar o pastor Rafael superior a mim, eu nunca vou chegar nele com voz alta. Sempre vou chegar dizendo: ele é superior. Como é que você fala com o superior lá na empresa? Ô patrão, por favor, né? Está tudo errado em casa, cheio de problemas, contas para pagar, você quer um aumento, você chega todo: pastor, ô patrão. Se eu e você considerar um ao outro superior, ele está todo errado comigo, eu vou chegar nele e meu Deus, está tudo errado, eu não posso gritar no meu superior. Ô pastor Rafael. E aí a Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia furor. Entenda isso, que nós temos que aplicar o que a Bíblia ensina. E aqui nós estamos entendendo que a comunhão, ela precisa que eu e você pare de ter olhar altivo, pare de atribuir a si mesmo direito que eu não tenho. Nós precisamos entender isso para que nós sejamos aqueles que geram comunhão na igreja e não divisão entre irmãos. Porque tem muito irmão brigado porque o outro nós vamos chegar lá, segura aí. Diz o texto, volte lá. Então, se você tem olhar altivo, tome muito cuidado para que você não esteja dentro desse pecado. Depois ele diz: a língua, a língua mentirosa. Primeira coisa que eu acho que é bom frisar é que a mentira, ela é uma filha. A mentira tem um pai. A única coisa que foi dado paternidade foi para a mentira. João 8,44. O Senhor diz: o pai da mentira é o diabo. E aqui diz que tem uma coisa que aborrece o Senhor Criador: é a língua mentirosa. É a língua que está fazendo de tudo para expandir o reino da filha do diabo. Nós precisamos ter isso muito claro em mente, que o pai da mentira é tão somente o diabo. Agora me diga uma coisa: como podemos viver na mentira? E eu vou falar uma coisa aqui, quero que você entenda, quem está em casa entenda também. O texto disse a língua que mente. Não. Disse a língua mentirosa. Quem aqui nunca mentiu, levante a mão. Quem está em casa aí que nunca mentiu, dê um joinha e diga: eu nunca menti. Escreve aí. Quem aqui é mentiroso? Perceba, existe uma diferença do mentiroso e daquele que já mentiu. Porque em algum momento da sua vida você não sabia que o pai da mentira é o diabo. Agora, como pode eu, como cristão, viver dentro da comunhão da igreja e continuar com uma língua mentirosa? Meus irmãos, não se pressione com o diabo, porque alguém diz assim: ah, mas fulano fez, aconteceu e foi usado por Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, porque isso aqui tem que ficar claro, porque tem gente brincando demais. Tem gente aí falando que não viu, dizendo que é verdade o que não é verdade, dizendo que Deus falou o que Deus não falou. E você pode fazer chover canivete, você pode fazer chover fogo, mas se não tiver conforme os escritos bíblicos, não é Deus. Aí a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 14. Abra aí a sua Bíblia comigo, para você entender que o pai da mentira, ele tem uma grande característica, que é parecer verdadeiro. Acharam?
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o verso 14. Quem achou, diga amém. Eu queria que os irmãos achassem para que a gente consiga ler. Aqui na frente vai estar em italiano e em português, os irmãos também se adaptem. Acharam, irmãos? Olha o que vai dizer o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Sabe qual é a maior característica do mentiroso? Eu vi esses dias e falei, né? Não pergunta nada aqui não, né? Porque a resposta que você quer, né? Eu vi um vídeo aí que o pastor perguntou uma coisa, o outro respondeu outro, aí vira meme na internet. A maior característica do mentiroso é se parecer verdadeiro. Porque ninguém se decepciona com alguém verdadeiro. Porque o verdadeiro, ele permanece verdadeiro. Agora, a amizade que decepciona é uma amizade que você pensou que era seu amigo, mas não era, é falso. Era uma amizade de mentira. É importante nessa noite não se impressionar, mas não. Aqui está dizendo que o próprio Satanás, ele se transfigura em um anjo de luz. Cuidado com a língua mentirosa, irmãos. Ela corrompe a comunhão dentro da igreja. E ela te separa da comunhão com o Senhor, caixa alta. Vou falar caixa alta aqui, peguei, gostei. Vou até fazer depois uma frase caixa alta. Será que nós estamos se preocupando com isso? A Bíblia diz que nós não devemos ter medo do mentiroso, nem honrá-lo. Porque às vezes nós aceitamos o mentiroso rico, ou não aceitamos? Aceitamos o mentiroso boa pinta, o boa praça. Falamos que é ética. Não, mas é ético não falar nada. Mentira. Porque para o pobre a gente desce o porrete. As igrejas aí, os pastores, os irmãos que não têm recursos financeiros cometem um pecado, cacetada neles. O rico, não, temos que ter paciência, porque o irmão está no processo. Não é não. Não é. É porque nós temos duplo comportamento. Quem pode me oferecer alguma coisa, eu quero perto de mim. Quem não pode me oferecer nada, eu quero longe. Mas cuidado, que quando você mente, você pode ter pessoas do teu lado, mas aquele Senhor, caixa alta, ele fica distante de você. Por isso que temos que ler o texto e tentar entender que não podemos ter contato com a vida de língua mentirosa. E é muito ruim quando você vê um irmão falar, fulano que diz, quem? Ixi, se ele falou, não acredita não. Por quê? Mente muito. Quantas pessoas você conhece que diz, está doente? Está doente não, mentiu. Quantas pessoas dizem, pastor, estou doente, aí vai para uma festa, só que alguém tira a foto hoje e põe no Facebook. Rapaz, você não falou que estava doente? Não, pastor, mas eu melhorei, tomei um remédio, fiquei bem na hora e fui. Falei, verdade, benção, glória a Deus, continua, filho do céu. As pessoas inventam. Quando você lê Romanos capítulo 1, diz que são inventores de males. Pessoas que inventam coisas e mentem. Irmãos, tem gente que mente para tudo. Eu já comi isso aqui. Aí fala, também comi. Nunca comeu. Só para dizer que participa da conversa. Não, porque um dia eu estava viajando e o avião quase caiu. Não, um dia também eu estava no avião e ele quase caiu. Pessoas que mentem para participar de conversas. Mas entenda uma coisa, a mentira vai causar um impacto na tua comunhão com Deus. Por isso que vai estar dentro da igreja, mas está triste. Por isso que está dentro da igreja, mas não tem comunhão. Por isso que está dentro da igreja e não sente a graça, o Espírito Santo, a unção. Por isso que não chora, por isso que não tem esperança. Porque não entende que quando você participa disso, você não aborrece só o irmão, mas você aborrece também o Senhor. Então a mentira é algo que quebra a comunhão, tanto na igreja como com o Senhor. Existe um texto, abre aí por favor, João capítulo 8 verso 40. Sempre que eu leio esse versículo, eu fico pensando como Jesus sofreu vivendo entre nós. Eu comentava com a minha esposa, falei para ela isso hoje, que quanto mais a gente lê a Bíblia, falei para ela, é realmente pela graça que vamos ser salvos. Parece que a gente não entende, não é verdade? Eu não sei você, mas parece que a gente não entende. Está falando, não pisa, aí a gente vai
pisei, meu Deus do céu. Não entra, a gente entra. Não revida, a gente revida. Segura, a gente solta. É incrível. E eu fico pensando como Jesus vivia, irmãos, aqui no nosso meio. Olha o que diz o texto de João 8,40. Vós fazeis as obras de vosso Pai. O 40, perdão, estou lendo 41. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Jesus repreendendo aqueles homens, sabe por que vocês querem me matar? Porque eu não estou mentindo. E às vezes nós como cristãos preferimos uma mentira em tudo. E essa roupa tá boa? Um terno rosa com bolinha verde. Aí o outro diz, está lindo. Eu estou usando um exemplo ridículo, mas nós preferimos que alguém diga uma mentira que me agrada do que uma verdade que me corrija e me ponha na rota do céu. Preferimos mentiras. Aí vivemos uma vida de mentira. O amigo não é amigo de verdade, é mentiroso. Aí ficamos jogando indireta na internet. Aí ficamos aí com versículos de Deus, e é uma brigaiada toda. Mas a mentira, ela quebra a comunhão entre os irmãos e entre você e Deus. É importante saber que o mentiroso nunca vai ficar perto do verdadeiro. Fica por um tempo, depois não dá. É por isso que aqui eles tentavam matar Jesus. Mas sabe o que é mais perigoso da língua mentirosa? Que eu penso que a gente deveria pensar um pouco mais. Abra aí, Apocalipse capítulo 22 e o versículo de número 15. Porque eu acho que se tem alguém que está mentindo, e entenda, irmãos, porque você tem que ser inteligente quando lê a Bíblia. O texto está dando conselho, está dizendo coisas que são verdadeiras, vindas de Jesus. Quem foi que falou o livro de Apocalipse para João? A pastora vai usar. Jesus. Aí eu pergunto e falo, Lázaro, né? Que é a brincadeira que tem. Entenda o que eu estou falando. Quem foi que chegou em João e falou, fica aí que eu vou te falar umas coisas? Foi Jesus. E olha o que ele está falando. Ficarão de fora, capítulo 22, versículo 15, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Olha o detalhe, e qualquer, então quer dizer assim, qualquer um, que ama e comete a mentira. Quando diz o texto de Provérbios que essa coisa aborrece o Senhor caixa alta, que é a língua mentirosa, o Senhor caixa alta diz, vai ficar de fora quem tiver a língua mentirosa, no meu reino não entra. É por isso que nós temos que se atentar, para não deixar o diabo nos enganar. Irmão, se você sabe que vai ter que entrar numa situação de mentira, sai fora. Se alguém vem te falar, irmãos, se alguém vem falar uma coisa para você que você não pode falar para outro, pense bem se você quer ouvir, porque aí começa vários problemas. Porque lembre-se de uma coisa, todo mundo tem um melhor amigo, e todo melhor amigo tem outro melhor amigo, e todo melhor amigo tem outro melhor amigo, que tem outro melhor amigo, tem outro melhor amigo, e quando você vai ver, todos os melhores amigos, sabe? E é muita gente. Por isso o texto diz, olha, a mentira vai aborrecer Deus, só que a mentira também vai tirar as pessoas do reino dos céus. E aí ele diz outra coisa, mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui está falando de injustiça, e nós temos visto nesses dias muitas injustiças. E tem um texto que eu quero ler com você em Deuteronômio, capítulo de número 32. Eu acho que é importante ler ele, para a gente poder fazer uma avaliação se nós temos essa atitude. Provérbios 32, irmãos, Deuteronômio, capítulo 32, e o verso 4, diz assim, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade.
e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Toda vez que tiver injustiça, ela pode ser em nome de Jesus, ela pode ser em nome de Deus, mas ela não é feita em Deus. E nós temos visto isso no nosso meio. Muitas vezes se fazemos injustiça com pessoas, dizendo que é em nome de Deus. Muitas vezes não temos que se preocupar com a igreja. Cuidado, que muitas vezes você não está preocupado com a igreja, nem com o reino de Deus, mas você quer pôr a sua justiça sobre alguém. Não, mas eu só falei porque eu estava preocupado com a igreja. Veja bem o seu coração, porque Deus não age com injustiça, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa, pode ter em algum momento falado: não, mas eu fui injustiçado na igreja, mas por homens e não por Deus. Esses dias eu conheci um homem aqui que ele disse: nunca perdi tanto dinheiro como perdi em igreja. Falei: isso é mentira, você nunca perdeu tanto dinheiro com homens, porque a igreja do Senhor continua sendo santa, lavada e remida. Não engane-se a si mesmo, não confunda, mas não seja injusto, porque em Deus não há injustiça. E quando você vai em Deuteronômio capítulo 16, tem uma outra palavra que nós temos que lê-la e compreendê-la. E alguém às vezes diz assim: mas para que ler Velho Testamento? Entenda uma coisa: toda a Bíblia, ela é o preceito moral do nosso Deus caixa alta, e você tem que prestar atenção quando lê-la. Acharam? Provérbios 16, Deuteronômio 16, capítulo de número 16, versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno, o presentinho, ele cega os olhos dos sábios, e ele perverte a palavra dos justos. Quantos hoje estão fazendo injustiça para continuar como um pastor? Quantos hoje estão sendo injustos para permanecer como alguma coisa dentro da casa de Deus? Haja com justiça. Haja com justiça. Não, mas é que me deu um presente caro. Pastores correm muito risco disso. Alguém deu um presente muito bom para o pastor, aí erra. Aí o pastor fala: e agora? Se eu falar, vai sair da igreja, os meus presentes vão embora. Aí sabe o que eles fazem? Ignoram. Só que a igreja está vendo, e isso quebra a comunhão do pastor com a igreja e do pastor com Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para não agir com injustiça. O certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo certo, e o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo o errado. Mas muitas vezes nós fazemos injustiça, porque aquele que errou é nosso amigo e nosso irmão, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso também vai incomodar o nosso Deus. Diz o outro texto, Provérbios 6, agora você pode voltar lá: corações que maquinam pensamentos viciosos, homens que planejam mal secreto. Toda vez que a Bíblia fala de coração, fala de uma coisa que nós não vemos. Você não vê meu coração. Coração é o centro dos nossos pensamentos e intenções. E existe um texto que eu quero que você abra aí. Abra aí o texto, por favor. Miqueias, capítulo de número 2. Fala capítulo 20, só Jesus. Miqueias, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Ai daqueles que nas suas camas... Irmãos, pensa isso aqui, porque é muito maluco isso aqui. Deus está olhando eu em cima da minha cama. Não tem oculto para Deus. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal.
Cuidado, você que vai deitar dizendo, não, mas eu tenho que arrumar um jeito de pegar ele. Não, mas eu tenho que arrumar um jeito de devolver o mal que ele me fez. Não, mas eu vou devolver, não, eu vou descontar. Cuidado, porque Deus está lá vendo, Deus está ouvindo, porque Ele sonda os corações. E isso quebra comunhão com a igreja e comunhão com Deus. Tem o próprio texto de Zacarias, capítulo 8, vá um pouquinho para frente aí. Zacarias, capítulo 8, o versículo de número 17. Olha o que diz o texto: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor, caixa alta, o Criador dos céus e da terra. Perceba uma coisa, não é um homem que se aborrece, primeiro é o Deus Criador de todas as coisas, e nós estamos falando de ter comunhão. Então pare de se deitar pensando que não presta, pare de maquinar mal no seu coração contra alguém. Se te feriram, entrega na mão de Deus. Se te magoaram, entrega na mão de Deus. Se não estão te entendendo, entrega na mão de Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos abrir o nosso coração hoje. Aqui, quando você abre o texto de Salmos 50, a Bíblia traz um relato que existe um perigo de nós estarmos aqui na igreja, irmãos. E às vezes é fácil dizer eu te amo, não é isso? Às vezes é fácil dizer eu te quero, alguma coisa parecida. Mas em Salmo 50, do 16 ao 21, a palavra de Deus nos diz assim, ó: e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe um engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o irmão, o filho da tua mãe. Essas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguí, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. A Bíblia não nos deixa enganar, irmãos. Preste atenção quando você for falar, quando você for maquinar, quando o teu coração começar a pensar besteira, dobra o joelho e ora. Fala, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo este mal. O problema é que nós, como cristãos, estamos passando muito tempo com coisas que tiram a comunhão, e aí não conseguimos ter comunhão, não dá. Qualquer coisinha dá atrito, qualquer coisinha eu vou falar para os outros, não resolvemos como a Bíblia ensina. Mas é importante você entender que corações que maquinam mal, pode ser lá na sua cama, pode ser dentro do seu carro, pode ser tomando banho. Tome cuidado, porque o Senhor, Ele está vendo, e Ele vai julgar, e Ele vai pôr tudo em ordem. Irmãos, a gente vive com uma preocupação, mas o que estão, porque hoje os crentes têm mais medo do diabo do que de Deus, não é isso? Não tem um versículo mandando ter medo do diabo. Crente não tem medo do diabo. A Bíblia diz o seguinte: tema a Deus. O diabo você resiste, o diabo você ignora, o diabo você deixa ele com Deus. Agora nós muitas vezes temos mais medo do diabo do que de Deus. Chegamos num culto, Deus usa o pastor e fala, você vai ser um instrumento de Deus, Deus te usa, você fala, uhul! Chega ali fora e fala, eles pegaram o seu nome e levaram lá para Macumba. Meu Deus, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu irmão, você é lavado, você é selado, mal nenhum chega à tua tenda, mas você tem que crer nisso, você tem que entender isso, e você tem que começar a usar a palavra a seu favor em todos os momentos. Não tenha medo das obras malignas, tema a Deus e deixa que o diabo, Deus cuida dele. E ele continua dizendo, tem vários textos que eu quero um pouco rápido, que eu queria acabar hoje, onde o próprio Isaías e o próprio Jesus diz, olha, esse povo me honra só com a boca. Quando a gente está falando de pensamentos que são formados nos corações, são coisas ocultas. E tem muita gente dentro da igreja que chega aqui e diz glória a Deus, diz aleluia, paz do Senhor, irmão.
Mas o coração é assim, ó, Pai Senhor, irmão, se eu pudesse, eu bati agora. Se eu pudesse. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem, fulano está aí, que pena que veio. Entenda que Deus está falando conosco de comunhão, ter algo comum, pessoas diferentes, mas com objetivo igual. A Bíblia não ensina eu e você pensar igual. Não tem um versículo dizendo, pense igual a ele. Não, está dizendo, vocês pensam diferente. Juntem os pensamentos de vocês e pensem no que Cristo quer que vocês façam. Isso é comunhão. Não é ser todo mundo bitolado e não entender o que tem que se fazer, mas é todo mundo entender que o meu pensamento, ele é diferente do pastor Rafael, mas os nossos pensamentos não podem impedir os pensamentos que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Jesus. O próprio profeta diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus caminhos estão lá em cima, eu ando mais acima de vocês. E ele diz uma coisa, segundamente ele vai falar assim no 5º, pés que se apressam a correr para o mal. Existem uns vídeos aí que você vai ver hoje, nessa era digital, eu não sei como é que se faz aquilo, mas a gente fica rindo, que é um cachorrinho que está escutando uma fofoca. Já viram esse vídeo? O homem está comendo, eles comem comida junto, e tem uma fofoca acontecendo e o cachorro está curioso. O texto diz que pessoas que são sempre prontas para pensar mal, pessoas que estão sempre prontas para ouvir o que não deveriam ouvir, pessoas que não saem de um culto e escrevem no seu Facebook, Deus salvou, Deus curou, Deus libertou, foi essa palavra pregada, mas se tiver um escândalo pequenininho, ele sai, põe no Facebook, põe no YouTube, liga para a tia, liga para o tio e fala, tá sabendo? Pessoas que se apressam para o mal, pessoas que têm prazer em estar perto do mal. Mas quando você lê a Bíblia em Tessalonicenses, Paulo escrevendo diz, fugir de toda aparência do mal. Fugir, irmão, é correr. Aparência, escute uma coisa, fuja da aparência. Se você está num lugar que a aparência é má, saia. Eu fui para um bar comer pizza, aí vocês dizem se é certo ou não. Sentei na mesa, comi minha pizza, começou um funk, mas eu estou comendo minha pizza, ok, pastor? Acabou a pizza e eu fiquei lá sentado, curtindo a digestão, e um funk acontecendo, mulheres nuas sambando na minha frente, dançando funk. Uma coisa não é outra, né? É certo eu ficar naquele local? E por que para você é certo? Eu não sou melhor que você. Entenda o que eu estou falando. A Bíblia diz que os pés que se apressam para o mal, eles quebram a comunhão. Mas o conselho para mim e para você é o seguinte: foge da aparência do mal. Tiago escrevendo fala, sejam amigos do bem. Paulo escrevendo aos Gálatas, não vos canseis de fazer o bem. E o que tem de crente desejando o mal um para o outro? O que tem de crente bravo porque alguém está se dando bem na vida? Nós precisamos orar e dizer, Senhor, nos ajuda. Porque isso vai quebrando a comunhão na família, com os amigos, dentro da igreja, mas principalmente quebrando a comunhão com o Criador dos céus e da terra. E quando quebra a comunhão com Ele, nada faz sentido. Abra sua Bíblia aí, deixa eu ler um texto. Vou ler só Tiago 4,17, que você já sabe. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. É difícil ou não é? Como que a gente vai conseguir tudo isso? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, deixando Deus trabalhar no nosso coração, sendo humilde. Quando é errado, dizer, eu estou errado, eu odeio aquele negócio, mas eu não posso odiar. Dobra o joelho, faz uma semana de jejum, faz uma semana de oração, você vai ver que o demônio vai embora, o sentimento ruim vai embora. Mas nós queremos emoções, momentos de emoções, cultos de emoções. E aí os cultos de emoções, eles são emocionantes. Mas quando acabam os cultos de emoções, nós continuamos com a razão errada, com o sentimento errado, com o ódio errado. E isso diz que esse Deus, Ele não gosta. Nosso Senhor Jesus está dentro de tudo isso.
E aí o sexto é testemunha falsa. Entenda uma coisa, o pastor Rafael é meio advogado, né? Não acabou ainda a faculdade, mas tem ali, é um meio advogado. Para ser testemunha, tem uma exigência: tem que ter visto tudo, tem que ter estado na cena do crime. Tanto que tem pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, e o juiz determina que ele seja uma testemunha guardada, protegida no seu nome jurídico, porque ela viu. Aí ela não quer falar, mas fala: não, você tem que falar. Mas se eu falar, vão me matar. Não, a gente põe um guarda, você vai ser escondido e vão fazer. Então entenda uma coisa, aqui diz que a testemunha falsa é aquela que fala o que não viu, fala o que não ouviu. E nós estamos cheios de crente dizendo: ficou sabendo? Quem te contou? Fulano. Irmãos, escuta uma coisa: se você não viu, se você não estava lá, como é que você pode dar tanta certeza que foi verdade? Não, porque eu confio em quem me falou. Era melhor você se pôr numa posição de cristão. Fale do que você sabe, fale do que você viu. Se você quiser ficar repetindo o que você escuta, cuidado, porque isso pode te trazer uma falta de comunhão com as pessoas e com o Criador. E existe uma coisa que você tem que entender: a Bíblia fala que nós devemos falar com os irmãos em todo tempo a verdade. Efésios 4:25 nos aconselha em todo tempo ser verdadeiro um com o outro, irmãos, ser verdadeiro um com o outro. Mas a gente não quer. Uma, porque se você disser a verdade, o outro irmão vai ficar chateado. Perceba que estamos vivendo um tempo que a hipocrisia está sendo melhor aceita por nós. Você finge que está sendo usado. Lembra uma vez que eu falei aqui, nós estávamos num lugar, não me lembro, pastor Rafael, a gente sempre esteve junto em muitas coisas, e teve um culto que a gente estava, e o rapaz estava lá e falou que o pregador, nós estávamos no corredor conversando, e dentro da igreja fez aquele barulho, e todo mundo entrou, e ele foi lá e botou a cabeça dentro e deu uma rajada de língua estranha, né? Pá, 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 pá. Aí voltou e fez aí eu brinquei para ele: o que aconteceu? Falou: moveu fogo. Falei: não, mas você foi lá dentro, sentiu o fogo de Deus, falou língua estranha, que é uma língua vinda do anjo, do Espírito Santo no seu coração, e você teve coragem de voltar para contar piada? Falei: rapaz, está brincando demais não, né? E quantos de nós estamos assim? Brincando. É uma testemunha falsa. Fala que viu, mas não viu nada. O diabo tem algumas secretárias, né? Uma se diz: me falaram. Outra diz: fiquei sabendo. E outra diz: eu escutei. É secretárias do diabo. Aí quando você fala assim, traz a pessoa aqui, não. Ah, pastor, eu quero lhe contar uma coisa. Comigo funciona assim, todo mundo aqui já sabe. Pastor, eu quero lhe contar uma coisa. Conta. Não, vamos chamar. Não é para chamar não. Mas para que vem me contar? Para fofocar comigo? Irmãos, quem quer resolver os problemas dos irmãos da igreja sabe como falar. Não comente se você não quer ajudar. E se você está vendo alguém errar e quer ajudar, vá primeiro na pessoa. O conselho bíblico é o seguinte: se eu vejo o pastor Rafael errando, não adianta eu falar com o presbítero Hélio. Não vai mudar nada, vai só nós dois falar mal dele. Primeira atitude minha: pastor Rafael, vem cá, isso daqui. Se ele não quiser me ouvir, o problema é dele. O problema, você tem que entender isso, porque testemunha falsa vai ter um grande preço. Diz Provérbios 21:28 que a testemunha falsa será condenada. Êxodo 23, 1 e 2 diz que muitas vezes nós somos falsos para ficar com a maioria. A maioria está dizendo: eu não vou contra a maioria, não quero saber. A origem da contenda, Provérbios 13:10, diz que é aquele olhar altivo. Mas tem uma coisa que faz com que o falso testemunho se alastre, e se chama fofoqueiro. E eu quero que você abra sua Bíblia para você ver como o fofoqueiro traz prejuízo. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios 26,
20. Que aí vai estar no 7º, que vai dizer que o que semeia contenda entre os irmãos. Acharam aí? Irmãos, e se tiver alguém assistindo, não use esse versículo para atacar ninguém não, pelo amor de Deus. Se ele tiver coragem de chamar a pessoa de fofoqueira na cara dela, fique quieto. Não distribua o versículo para os outros não, indireta não. Tem gente que faz isso é feio. Nós estamos aqui estudando sobre comunhão. E o que tira a comunhão da igreja é a fofoca. Acharam? Porque tem gente que usa a Bíblia para jogar indireta. A Bíblia não foi feita para jogar indireta. Ela foi feita para jogar diretas. E primeiro a receber é quem lê. Amém? Olha o que diz aí, Provérbios 26, 20. Sem a lenha, o fogo se apagará. E não havendo... O que diz aqui? Tem uma versão que diz fofoqueiro, mas eu acho que é a nova linguagem de hoje, né? Quando manca... italiano. Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo intrigante... A minha diz maldizente. Tem alguém que diz outra coisa? O mexeriqueiro, que é o fofoqueiro. O difamador. Não havendo o difamador, ou mexeriqueiro, ou fofoqueiro, o que acontece com a contenda? Cessa. Então quer dizer o quê? O fofoqueiro, quando ele encontra um crente, acabou. Para ali a fofoca. Glória a Jesus. Porque o crente vai falar, você está errado. Para de falar isso agora. Se você continuar falando, eu vou chamar o pastor. Se você continuar falando, eu vou chamar a pessoa e falar que foi você que está espalhando. Mas que falta, eu só estou comentando. Mentira, você está fofocando. O nosso problema, sabe por que tem fofoqueiro ainda? Porque tem um monte de gente querendo ouvi-lo. Porque quando não tiver mais ninguém para ouvir fofoqueiro, ele tem que se calar. Sabe por que roubam televisão? Porque tem gente que gosta de comprar televisão mais barata e compra TV roubada. Porque se não tivesse ninguém que comprasse uma TV roubada, ninguém roubava a televisão. E o fofoqueiro, ele está dentro do nosso meio. Quantas vezes nós temos que resolver problema de fofoqueiro? Que não viu, não sabe, mas espalhou. A Bíblia diz que isso daqui vai trazer um desejo de abominação diante do Senhor, caixa alta. E é uma escolha sua, se você vai querer ser isso daí ou não. Quando nós vamos em Provérbios 17 e 19, a Bíblia diz que quem ama a contenda vai ser caído na ruína de repente. Diz que, vamos ler Provérbios 17, 14? Eu acho que é bom. Eu acho que esse versículo aqui diz muito bem como que é que começa a contenda, que é misturada com uma fofoca. Acharam aí? Olha o que diz aí Provérbios 17, 14. Como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvidos. Isso aqui ele está trazendo uma noção, não sei se você já viu, vamos usar uma noção aqui daquela, o dique, está ali a barreira de água, aí tem um furinho, não tem um furinho? Bem pequenininho, e uma água está, nós que somos de Mariana ali, sabe que Mariana teve a barragem, alguém viu a água escorrendo e falou, não, mas é só uma aguinha. Aqui diz que a contenda é assim, de repente não é possível mais controlar, quando as águas vêm, não tem como segurar. A contenda é a mesma coisa, começa pequenininho, irmão, depois que vem, aí é parente, é filho, é tio, é todo mundo envolvido, uma bagunça, porque quando teve a oportunidade não saiu. E o conselho é, se você perceber hoje que está se envolvendo em contenda, abre os olhos, sai logo antes que você seja envolvido. Essas coisas corrompem o nosso coração, destrói a comunhão, mas nós precisamos aprender hoje. E eu queria falar uma coisa, mas eu termino semana que vem, tem mais assunto. Então quer dizer que eu tenho que ter comunhão com todo mundo? Sim ou não? Quarta-feira que vem nós falaremos sobre isso, amém?